Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, um podcast feito especialmente para você dos RPPS de todo o Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E neste episódio, de 8 de janeiro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário global, mercado de trabalho norte-americano e ata do FONC ditaram o rumo dos negócios na semana. Nos Estados Unidos, a semana foi marcada pela aversão a risco dos investidores, intensificada após a ata da decisão da última reunião do Fed. Embora os investidores buscassem detalhes sobre a flexibilização monetária, a ata adotou um tom mais hawkish, indicando uma política monetária restritiva e uma possível redução dos juros até o final de 2024. O payroll divulgado na sexta-feira trouxe sinais mistos para o mercado de trabalho, com a geração de vagas acima do esperado e salários em alta. Contudo, revisões significativas nos dados anteriores apontam para uma tendência de desaceleração no mercado de trabalho, refletida na média móvel de 3 meses. Na zona do euro, a prévia da taxa anual da inflação ao consumidor acelerou para 2,9 em dezembro, comparada a 2,4 em novembro. Os PMIs de serviços, por sua vez, apresentaram resultados superiores às expectativas, embora ainda indiquem uma contração na atividade econômica. Na China, o PMI industrial, de acordo com a S&P Global e Caixin, aumentou de 50,7 para 50,8 em dezembro. O PMI de serviços também indicou expansão, subindo de 51,6 para 52,9, o maior desde maio de 2023. Em termos geopolíticos, a semana começou com tensões, destacando-se Putin, que prometeu intensificar os ataques à Ucrânia. Conflitos no Mar Vermelho persistiram, com os Houthis atacando navios cargueiros em reação ao ultimato dos Estados Unidos. No Oriente Médio, houve um atentado do Estado Islâmico no Irã, durante uma cerimônia militar que deixou 85 feridos. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Para a próxima semana nos Estados Unidos, destaca-se a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, CPI, de dezembro, e o Índice de Preços ao Produtor, o PPI. A pesquisa da Bloomberg indica uma leve aceleração dos preços ao consumidor mensal e anual, enquanto o núcleo, excluindo alimentos e energia, deve desacelerar. Além disso, diversos dirigentes do Federal Reserve farão discursos ao longo da semana, sugerindo viés de cautela e enfatizando a necessidade de observar dados para determinar o momento adequado para o início do corte de juros. Na Europa, os dados do varejo e a confiança dos consumidores na zona do euro, a serem divulgados na segunda, provavelmente continuarão alimentando a perspectiva negativa para a atividade da região, afetada pela inflação e juros elevados. Na China, teremos indicadores importantes, com destaque para CPI, PPI e balança comercial, com expectativas de deterioração nos preços para produtores e consumidores. Diante da perspectiva de desaceleração da inflação nos Estados Unidos e dados econômicos mais fracos, espera-se um viés de queda nas yields dos treasuries, beneficiando as bolsas e enfraquecendo o dólar em relação à maioria das divisas. E aqui no Brasil? Como foi a semana que passou? O governo publicou a medida provisória do Mover, criando um programa de incentivos ao setor automotivo, com estimativa de 5,2 bilhões de estímulos ainda em 2024. O aumento na alíquota do imposto de importação para veículos elétricos e energia fotovoltaica financiará o projeto, visando investimentos em descarbonização e modernização do parque fabril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou prioridades para 2024, incluindo a regulamentação da reforma tributária e medidas para cumprir a meta fiscal. Houve veto presidencial sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, especialmente em relação a pagamentos no primeiro semestre. A equipe econômica acredita que medidas adotadas em 2023 podem impulsionar o ambiente econômico, com expectativas para novas ações em 2024, como mudanças nas regras de falências. O presidente da CCJ no Senado definiu Plínio Valério como relator da PEC que confere autonomia fiscal e orçamentária ao Banco Central, uma das principais pautas de fevereiro. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Os investidores acompanharão a divulgação do IPCA de dezembro e o Boletim Focus. As discussões sobre a MP que reonera a folha de pagamento e os vetos no orçamento de 2024 são pontos de atenção. Após a promulgação da reforma tributária, a regulamentação em 2024 ganha destaque, com Arthur Lira propondo tramitação simultânea das leis complementares à reforma do imposto de renda. A perspectiva da reforma ministerial no início do ano está no radar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reunirá para discutir a MP da reoneração gradual da folha de pagamentos. Com o recesso do Congresso, o cenário doméstico deve seguir influenciado pelo cenário internacional, com expectativa de alta para o Ibovespa e estabilidade para a curva de juros. O dólar pode se desvalorizar frente ao real, mas a volatilidade é esperada no início da semana, devido aos discursos hawkish dos dirigentes do Fed
e a expectativa do dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. E como tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Como os juros futuros tiveram um quarto dia de aumento, seguindo o movimento dos treasuries americanos, e a chance de corte de juros básicos logo em março diminui bastante, as taxas de juros lá e aqui tendem a se ajustar para cima. Na sexta-feira, o juro para 2027 foi de 9,76 para 9,82. Já o contrato com vencimento em 29 foi de 10,14 para 10,20 ao ano. Após bater recorde nominal, vemos alguma correção no Ibovespa neste início de 2024. Isso, contudo, não tira nossa visão construtiva para a Bolsa, especialmente no longo prazo. Assim, convidamos você a analisar nossos fundos voltados para os temas de sustentabilidade e governança. No artigo 8º, por exemplo, dispomos no BB Ações Governança, mas ele não é o único. Para conhecer mais sobre nossas soluções de investimento, não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. E você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais!